Meus amigos, minhas amigas, o nosso senador, o Rogério Marinho, esteve numa entrevista lá na CNN na sexta-feira e declarou lá na entrevista, né, que o governo Lula não tem responsabilidade nenhuma com o futuro, né, e que o próximo governo que assumir, que provavelmente vai ser o Flávio Bolsonaro, dadas as pesquisas aí, né, o PL com o Flávio Bolsonaro, provavelmente o governo vai pegar um país, uma terra destruída na parte econômica, né? Nós vamos estar destruído economicamente porque a irresponsabilidade fiscal do governo é gigantesca, né? E o Marinho está prometendo, o Rogério Marinho está prometendo que o governo do PL vai fazer completamente diferente, né? Vai ter responsabilidade fiscal. É isso que nós vamos ver aqui, né? E também nós vamos ver, pessoal, lá no jornal da Band, eles já declarando aí que a possibilidade do Vorcaro fazer uma delação premiada é muito grande. Então, pessoal, os corruptos estão em pânico, né? Os corruptos, tanto da política como da justiça brasileira, estão em verdadeiro pânico, porque se o Vorcaro fizer uma delação com provas, né? Provavelmente ele deve ter muita prova para apresentar. A coisa vai pegar fogo, né? E vai cair muita gente aí, né? Tanto político como na justiça, vai ter muita gente aí desesperado, né? E provavelmente indo para a cadeia também. E mais ainda, pessoal, nós vamos ver também o Jornal Nacional. Olha, a Rede Globo está dedicando períodos do seu Jornal Nacional para descer a lenha no STF. Milagrosamente, nós estamos vendo isso. A Globo descendo a lenha nos ministros do STF. É surreal, né? Essa mudança que eles tiveram aí depois que o Bolsonaro foi condenado e agora eles estão aí liberados, né? Porque enquanto o Bolsonaro não estava condenado, eles ficavam passando pano e puxando o saco dos ministros do STF. Agora que foi condenado, agora eles estão descendo a lenha, porque o objetivo foi alcançado e agora eles resolveram falar a verdade sobre os ministros do STF, né? As irregularidades valiam enquanto era para o lado deles, né? Agora que é pro lado contra eles, aí a coisa pegou fogo, né? E também é, com essa perseguição ao jornalista lá do Maranhão, que o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes fizeram, né? A imprensa está em pânico. Nessa reportagem da Globo, eles falam justamente sobre essa questão aí. Vamos assistir, pessoal, que o conteúdo está sensacional. Vocês não vão se arrepender de ficar até o fim. Vamos lá. Só não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e deixar o seu comentário, beleza? Vamos lá, então. Presença aqui no 360. Um pouco antes do senhor, nós entrevistamos o presidente nacional do PT, Edinho Silva, e ele disse que assim, o foco da campanha de Lula é governar e é mostrar tudo que o governo fez, né? E aí ele citou alguns números. Mas o fato é, uma pesquisa recente, a gente deu aqui no 360, diz que 81% da população quer mudança. Não diz mudança de governo, era aquele sentimento de mudança. E aí, eu sei que o senhor, como coordenador da campanha, da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, sei que o senhor está coordenando ali uma série de diretrizes de programa de governo que serão lançadas essas diretrizes em breve. Dessas diretrizes, o que aponta para o futuro? O que aponta para a mudança, senador? Olha, há quase 6 meses nós estamos debruçados dentro do partido, do PL, na elaboração de uma proposta para efetivamente ser implementada por ocasião da nossa volta ao governo em 2027. Né? O PL vai disputar com a candidatura de Flávio Bolsonaro. Achamos que temos uma candidatura competitiva, né? Houve a indicação no princípio do mês de dezembro. Agora é o momento de validar essas ideias com o candidato. Né? Nós temos, a partir da próxima semana, uma série de reuniões com o presidente Flávio, com o nosso candidato, com o nosso pré-candidato a presidente. E, à medida que essas ideias forem sendo validadas, elas vão ser publicizadas. Agora, uma coisa muito clara para nós, primeiro, é que nós não utilizaremos o governo para a renovação de um mandato, mesmo que para isso custe quebrar o país, literalmente. Nós estamos debruçados sobre uma situação recorrente, ou seja, que ocorreu recentemente, que é a questão do petróleo, né, do preço do petróleo em função de uma guerra, que é uma contingência superveniente. Ninguém tem controle sobre essa situação. Quando o presidente Bolsonaro presidia o país e houve esse problema com o início, né, da eclosão da guerra no princípio de 22 entre a Ucrânia e a Rússia, e o barril do petróleo disparou para $130 em um determinado momento, com reflexo inclusive na questão de alimentos, além de energia, a solução que foi apresentada ao país, efetivamente colocada em curso, foi a instituição de uma política pública, zerar o PIS/COFINS, que o governo federal repete agora,
e fazer uma ação monofásica na cobrança do ICMS dos estados. Existiam estados que cobravam até 32%, 34% de ICMS sobre o combustível. Então foi feita uma parametrização em 18% e o projeto de lei que tornou isso realidade permitiu que os estados pudessem fazer a compensação, né, de uma eventual perda tarifária com ajuste de contas com as suas respectivas dívidas para com a União. Então não houve a intervenção na economia, se teve uma razoabilidade na gestão da crise naquele momento. Isso mostra uma diferença fulcral entre os dois governos. Um é intervencionista, não tem responsabilidade com o presente, nem tampouco com o futuro. Ganhar a eleição é um preço a ser pago, mesmo que para isso signifique quebrar contratos, segurança jurídica, previsibilidade, gerar um passivo para a Petrobras e, por via de consequência, para o governo brasileiro, entre os acionistas que vão se sentir tungados e as empresas que vão ser taxadas na exportação do petróleo, os acionistas que vão ter retirado essa margem de lucratividade e de uma forma absolutamente atabalhoada. Então, são situações que mostram a diferença entre as duas formas de governar o país. Nós temos todo o interesse de restabelecermos, né, um equilíbrio fiscal, e aí eu falo aqui, né, para quem está nos ouvindo e que gere a sua economia doméstica. Se você gasta mais do que arrecada, é evidente que em algum momento vai haver um colapso das suas contas particulares. Isso não é diferente das contas públicas. Mas a ideia é manter esse modelo de arcabouço fiscal? Não. Desculpe, senador, desculpa, a ideia... Pois não, o governo atual... Entendi, Débora, eu vou complementar em cima da sua pergunta. O governo atual despreza os próprios parâmetros fiscais que instituiu no início do governo. Então é evidente que nós precisamos nos debruçar sobre essa questão fiscal para permitir que haja um equilíbrio e haja confiança de quem vai empreender, de quem vai investir no Brasil. As pessoas querem previsibilidade, segurança jurídica, porque o que gera de verdade emprego, oportunidade e renda não é gastar mais do que se arrecada, não é aumentar a dívida pública. Aliás, isso impede o crescimento econômico porque os juros ficam muito altos e as pessoas têm dificuldade de investir. Quem tem capital prefere não arriscar. Então é evidente que nós vamos revisitar esses parâmetros. Aliás, a ministra do Planejamento, a Tebet, quando apresentou a Lei de Diretriz Orçamentária em 2025 para 2026, já anunciou naquela oportunidade que os parâmetros fiscais estavam absolutamente ultrapassados, mas que só faria algum ajuste em 2027. Então a cabeça desse governo é o seguinte: quem vier depois de nós, apague a luz e feche a porta. Nós não, nós vamos ter a responsabilidade preservando, na medida do possível, investimentos importantes para o país, como o Bolsonaro fez. Nós recebemos um cemitério de obras inacabadas, só na área de habitação, 180 mil residências paralisadas, algumas há 10 anos, 15 anos, e a orientação que o Bolsonaro nos deu: termine primeiro o que está inacabado, porque o recurso não é do PT, não é do PL, não é do PSD, é do povo brasileiro. Então a nossa responsabilidade foi com o término das obras estruturantes, né, que foram iniciadas sem planejamento, sem recursos adequados e pensando apenas na eleição e não na situação que o país precisa ter para preservar os seus fundamentos, gerar emprego, renda e oportunidade. Começa. Aí, pessoal, vocês viram o Rogério Marinho descendo a lenha na irresponsabilidade fiscal do governo Lula, né, que vem gastando, fazendo uma gastança gigantesca aí, só para tentar se reeleger. Gastaram fortunas aí nesse último ano com propaganda política, né? O tal lá do ministro lá das comunicações lá, que faz propaganda pro Lula, nossa, ele tá gastando, ele tem muito mais verba do que, acho que até mais do que o Ministério da Saúde, né? Ele gasta mais do que o Ministério da Saúde, tem mais verba para fazer propaganda. Propaganda pro Lula é a coisa mais importante, né? Ou seja, ficar tentando enganar a população é a coisa mais importante, né? Eu espero que o povo tenha consciência e pare de votar nesse cara, né? E que a gente tenha eleições limpas, né? Eu espero que agora, com esse novo STF, sem o Xandão lá no STE, né? Sem o Xandão como presidente do STE, a gente tenha condições de ter uma eleição mais correta e mais confiável aqui no Brasil, né? Agora vamos ver o Jornal da Band aí sobre o possível delação aí que está deixando todo mundo apavorado do Vorcaro. Corrida contra o tempo para Daniel Vorcaro. O dono do Banco Master contratou um novo advogado, especialista em delações premiadas, que pode negociar um acordo antes que a Polícia Federal avance na perícia dos celulares do banqueiro. Daniel Vorcaro já recebeu um novo advogado na Penitenciária Federal de Brasília, em meio a conversas para uma eventual delação premiada. Foi o primeiro contato com o dono do Master desde que ele teve a prisão mantida pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal. José Luiz Oliveira Lima assumiu o caso ontem e terá como desafio a possibilidade de conduzir o processo que provoca temor na classe política em Brasília. Negociar um acordo com a Polícia Federal ou a Procuradoria-Geral da República, para que o cliente diga o que sabe e, em troca, tenha penas reduzidas. José Luiz Oliveira Lima acredita na tese de colaboração premiada. Diz que é um meio válido para a defesa. Ele já fechou acordos no auge da Lava Jato para o empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS
STF, por exemplo, e se notabilizou por trabalhar para a esquerda e para a direita. Ele foi o responsável pela defesa do ex-ministro petista José Dirceu, no caso do Mensalão, em 2012, e mais recentemente, pela do ex-ministro de Jair Bolsonaro, o general Braga Neto, no inquérito dos crimes do 8 de janeiro. A Polícia Federal avalia como questão de tempo a tentativa de delação premiada. Somente 30% de um dos 9 celulares apreendidos de Vorcaro foram periciados por enquanto. Delegados, no entanto, lembram que o calendário joga contra o dono do Master. É que os acordos só são fechados caso os investigadores recebam novas informações, com provas. Se a PF conseguir dados sozinha, sem precisar dos relatos de Vorcaro, dificilmente aceitará negociar a possibilidade de redução de pena. Mesmo se o banqueiro convencer a Polícia Federal ou aqui a PGR, a delação não estará assegurada. Um eventual acordo precisa ser aceito pelo relator do caso no Supremo, o ministro André Mendonça. Ontem, Vorcaro foi transferido de ala na Penitenciária Federal de Brasília. Ele está agora no setor de saúde, onde é monitorado por câmeras 24 horas por dia. Segundo policiais penais, trata-se de uma precaução, após o suicídio de Luiz Felipe Mourão, o sicário, enquanto estava detido. Ele era apontado como braço E não é só isso aí que eles falaram, não. Parece, há notícias de que o Vorcaro teria surtado após saber que ele foi mantido, né? Que foi mantida a sua prisão. E ele teria tido um surto psicótico, né? E começou a esmurrar as paredes da cela onde ele estava, até que ele terminou se machucando. E aí os policiais tiveram que levar ele lá para o hospital para que ele fosse medicado e talvez até tomar algum remédio para se acalmar ali, porque ele ficou surtado e disse que nesse surto que ele teve, diz que ele gritava o nome de várias autoridades brasileiras aí, né, autoridades conhecidas, né, diz que ele gritava, batia na parede com a mão e gritava o nome de autoridades, ele ficou ensandecido, né. Vamos ver, isso aí vai dar ainda muita coisa, muita água vai rolar com esse escândalo do Master, né? Vamos lá, pessoal, vamos ver aqui, olha, pleno Jornal Nacional, hein? Pleno Jornal Nacional, detonando os ministros. Ações de imprensa manifestaram preocupação com uma decisão do ministro Alexandre de Moraes de investigar um jornalista no Maranhão. O jornalista publicou informações sobre um carro que foi usado no estado pelo ministro Flávio Dino. Inicialmente, o caso foi sorteado para o ministro Cristiano Zanin, mas no começo deste ano foi remanejado pela presidência do STF para o ministro Alexandre de Moraes, por entendimento de que havia conexão com o inquérito das fake news. Que novidade, né? Mandar para o Xandão esse tipo de inquérito. Aberto há 7 anos, por iniciativa do ministro Dias Toffoli, então presidente do STF, para investigar ataques à corte e aos ministros. O inquérito não tem objeto delimitado de investigação, nem prazo para acabar. Moraes é o relator. Em nota, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação Nacional de Editores de Revistas e a Associação Nacional de Jornais consideraram preocupante a decisão do ministro Alexandre de Moraes. As associações afirmaram que a atividade jornalística, independentemente do veículo e de sua linha editorial, conta com a proteção constitucional do sigilo da fonte. Qualquer medida que eventualmente viole tal garantia deve ser entendida como um ataque ao livre exercício do jornalismo. As entidades esperam a revisão da medida, que viola o preceito constitucional do sigilo da fonte e a própria liberdade de imprensa. O presidente da ANJ, Marcelo Reck, disse que o eventual cometimento de crime por profissionais do jornalismo deve ser investigado e punido na forma da lei, observados o direito de defesa e o devido processo legal, mas sem ferir as prerrogativas da atividade jornalística que existem para proteger toda a sociedade. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo alertou em nota que a decisão do STF de busca e apreensão contra jornalista no Maranhão coloca a categoria em risco e cria um precedente preocupante para o exercício do jornalismo no Brasil. A Comissão de Defesa da Liberdade de Expressão e de Imprensa da Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão afirmou que durante a diligência foram apreendidos equipamentos utilizados no exercício da atividade jornalística, entre eles computador e aparelhos celulares, o que causa preocupação institucional. E destaca que, segundo a jurisprudência do próprio Supremo, medidas de buscas e apreensão devem ser efetivadas com cautela e nos limites estritos à investigação eventualmente em curso, bem como a necessidade de observância ao texto constitucional quanto à preservação de sigilo de fonte e de proteção ao livre exercício profissional. Senador, obrigado. Bom, pessoal, eu não me lembro, eu gostaria até de perguntar para vocês, vocês se lembram de a Globo ter feito alguma reportagem assim, em pleno Jornal Nacional, né, horário nobre, dedicando um tempo a falar sobre jornalistas censurados? Pois é, nós tivemos aí, há muitos anos seguidos aí, né, desde 2019, aí, jornalistas de direita censurados no Brasil constantemente. Nós temos jornalistas exilados fora do país, que não podem nem voltar para o Brasil, porque estão exilados, com medo da perseguição
do Alexandre de Moraes. Porém, só agora que a Globo acordou para isso, né? Vocês têm noção disso? É incrível, né? É incrível como, né, agora eles resolveram falar a verdade, né? Mas enquanto era contra o Bolsonaro, era contra jornalistas de direita, aí podia, né? Aí valia, né? Enquanto era para derrubar o Bolsonaro, aí valia tudo, né? Valia qualquer coisa. Então eles criaram o monstro e agora estão sendo atacados pelo monstro que eles mesmos criaram. Então não tem que ficar chorando muito não, porque isso é responsabilidade deles mesmos, né? Aliás, não é só da Globo, a maioria dos canais aí, todos eles, a maioria dos canais são de esquerda, a maioria dos jornalistas são de esquerda e passaram pano para todas as irregularidades que esses ministros vinham cometendo até então, né? Agora que resolveram falar a verdade. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações e deixa o seu comentário, beleza? O seu comentário é muito importante. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre tudo isso. Valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.